Estamos aqui preparando, tá? Se alguma coisa aí sair errado, alguma fala, eu peço para que você possa ignorar, porque estamos pela primeira vez fazendo a gravação do vídeo para que isso possa ser jogado no YouTube e que mais pessoas possam ser alcançadas pelas nossas aulas, pela análise crítico-textual. E você que já tem o hábito de ouvir a nossa voz, não se incomode, porque hoje começou um pouco diferente. Glórias a Hashem. Hoje nós vamos falar de novo sobre análise crítico-textual e, claro, no final vamos ver o que a análise crítico-textual tem de tão importante e pode nos oferecer para uma melhor e real compreensão dos textos da palavra de Hashem. Vamos pedir aos nossos irmãos que estão aqui. Vocês têm algum texto aí que a gente poderia fazer uma análise crítico-textual em cima dele? A gente vai passar pelo quê? Vamos passar pelos seguintes passos da análise crítico-textual. Eu vou escrever, você que vai estar vendo a videoaula, você vai ver, tá? ACT. Ou consegue enxergar o vídeo aí, as palavras aqui, ACT? Sim. Beleza? Obrigado. Só faz na base, um pouco mais abaixo, porque o azul tá pegando. Aqui. Não tá pegando, naquela barra lá em cima. Aqui assim? Isso. E agora, melhorou? Aham. ACT. Aí sim. Não precisava de engrossar não, era só ter descido um pouco a letra para não pegar naquela barra azul lá. Ok. ACT. O que vem a ser a ACT, tá? A gente não vai ficar muito preso na questão sobre esmiuçar exatamente a análise crítico-textual, até porque a gente precisaria levar muitas horas. Vamos então ficar apenas nos princípios e nas noções. ACT, análise crítico-textual. Análise crítico-textual. Para o pessoal que conhece a área jurídica, sabe, tem noções e conhece muito bem esse termo de análise crítico-textual. Alguém poderia falar assim, Marcelo, mas a gente vai usar uma ferramenta jurídica para compreender as escrituras? Vamos com calma. Na verdade, a gente não vai usar uma ferramenta jurídica, até porque análise crítico-textual, isso já vem de muitos anos antes de se pensar exatamente em leis, legislações, todo esse tipo de coisa. E como o próprio nome já diz, é uma análise. Você vai analisar palavra por palavra. E crítica é exatamente isso mesmo. Você vai fazer a crítica dentro daquilo que você juntou das palavras, e o textual é simplesmente a confirmação daquilo que você está tendo de exposição. Como eu falei, não vou me aprofundar em questão sobre ferramentas no termo jurídico. Muitos juízes utilizam a análise crítico-textual para quê? Para ele poder pegar, igual um exemplo aqui. Esse texto aqui é Jeremias, capítulo 10, não esse texto que a gente vai abordar, só um exemplo bem bobinho. No verso 2 vem dizendo o seguinte: ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista, e modela com suas ferramentas. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia no chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são capazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinho. Sendo assim, não tenhas medo deles.
pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. E por que a gente focou exclusivamente nesses 3 versículos? Não necessariamente porque esses 3 versículos é onde tem para mim as palavras exatas para que eu possa estar fazendo o ACT. Calma, só peguei a fim de um exemplo. E a análise crítico-textual, ela passa muito pelo quê? Passa pelo português. Para a gente que está falando de Bíblia, ela passa pelo hebraico, aramaico e o grego também, tá bom? Por que o grego? Por conta do Novo Testamento, que a maioria das pessoas utilizam o grego para o Novo Testamento. Mas enquanto nós estivermos estudando, vamos sempre focar em cima do hebraico e do aramaico. Até porque nós temos uma versão da VAR, que ela é tanto o Antigo quanto o Novo Testamento todo em hebraico. Tá? Mas a fim só de tirar uma curiosidade ou outra, a gente pode pegar o grego também. Isso aí é o de menos. Apesar de que hoje a gente não vai ter tempo suficiente para estar fazendo isso. Mas vamos lá. Se eu tenho que respeitar o português, independente se na época que esse texto ele foi criado ou não tinha as pontuações, tá vendo? Não tinha as pontuações, ó, pontuações, 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 pontuações e ponto final aqui. Tem mais uma. Onde? Em cima, não tenhas medo deles. Na fase de ser mesmo. Aqui, obrigado. Isso aí. Por que eu fiz questão de marcar aqui as pontuações? Porque o nosso português trabalha com as pontuações. Se o nosso português trabalha com as pontuações e esse texto, independente se ele foi traduzido ao invés de ser transliterado, por quê? Nome próprio, por exemplo, não se traduz. No máximo você vai transliterar para que a pessoa tenha um entendimento aproximado daquilo que você quer dizer. Mas esse texto, como foi um texto traduzido, então para a nossa língua portuguesa ele precisa sim respeitar as pontuações, porque senão para a gente não faz sentido. Por que não faz sentido? Se eu tirar aqui, corta-se uma árvore da floresta, se eu tirar essa vírgula aqui, o que vai acontecer com esse texto aqui, com essa frasezinha aqui? O que acontece com ela se eu tirar essa vírgula aqui? Ela se une junto com a frase adiante, pô. Além dela se unir com a frase adiante, essa vírgula, o contrário do que muitas pessoas falam, né, até mesmo nas nossas escolas, vírgula não foi feito para dar pausa em nada. A vírgula foi feita para destacar o que está à frente dela. Então, o que precisa ser destacado aqui para mim? Corta-se uma árvore da floresta. Isso aqui para mim é algo, a vírgula serve para destacar e serve para fazer eu refletir sobre o que está antes dela. Então eu vou refletir, corta-se uma árvore antes da floresta. Mas o que vem antes dessa frase? Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. 2 pontos. Quais são os costumes? Um deles é o quê? Cortar a árvore da floresta. A gente já está fazendo o ACT. Isso aqui já vem, já é o ACT. Isso são até uma ferramenta utilizada, instrumento utilizados por juristas, até mesmo alguns advogados que se especializam mais, a fim de ele vai ler o texto, principalmente quando se fala no caso de relato de testemunha, ele precisa fazer exatamente o que a gente está fazendo, ponto a ponto, para entender com exatidão onde a pessoa está mentindo e onde é que se enquadra o erro, a fim de que ele possa aplicar condenação ou absolvição. Não estamos estudando nada em questão jurídica, é apenas uma forma de demonstrar. E vamos lá, vírgula,
eu já entendi que o primeiro costume inútil é o quê? É cortar a árvore da floresta. Show de bola. Um artista a modela com suas ferramentas. Olha o ponto e vírgula aqui. O ponto e vírgula, todo mundo sabe, estuda português, ponto. Finalizou todo esse texto daqui de cima, toda essa frase. E a vírgula, mais uma vez para fazer o refletir no que está antes dela. Então, um artista a modela com suas ferramentas. Um artista, ele faz o quê? Modela quem? A árvore, de onde? Da floresta, com o quê? Com suas ferramentas. Isso é uma análise crítico-textual. Muito simplificado. De uma forma muito simplificada. Então, se você fizer esse passo a passo, qualquer texto... Ah, claro, gente, você que está em casa, aqui a gente não está pegando nada... Aí a gente entende aí aquelas três perguntas, né? O que, por quê, quando e qual. Sim. Os costumes religiosos, por quê? Isso. Por quê? Porque, não, o que no caso? Os costumes religiosos são inúteis. Qual? Ou quais? Aí, cortar um deles. Primeiro, cortar a árvore. Segundo, é modelar. E terceiro, é enfeitar. Sim. Isso aí. aí. Assim, Enfeitar. Terceiro. Aí depois com o quê? Com ferramenta. E mais o quê? Prata e ouro. Mais o quê? Com pregos e martelos. Entendeu? Para quê? Para que não caia no chão. O balanço não caia no chão. Então essas perguntas são básicas em português. Isso, o básico do português. Isso. E o que acontece? E o 5, foi boa a sua observação, porque o versículo 5, para você que está em casa, talvez você não tenha escutado o que o Diácono Robson falou, todo texto você precisa fazer a pergunta. O que, o porquê, para quem, quando, onde, como, são perguntas que a gente precisa fazer. E quando a gente vai encontrando as respostas dentro do texto, existe alguma frase dentro desses 3 versículos, o 3, o 4 e o 5, existe alguma frase aqui que me traz a resposta da observação: os costumes religiosos das nações são inúteis. Inúteis. Ele me aponta o que veio a ser esses costumes. Ele vem me apontando. Tudo bem, mas todo texto precisa ter uma resposta. E a resposta do 3 e do 4, ela está onde? Onde é que está a resposta do 3 e do 4? Ela só pode estar no 5. Por quê? E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Ponto e vírgula. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhas medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Então, a resposta aqui do inúteis seria o que aqui? Os ídolos ficam calados e imóveis, eles são incapazes de quê? De falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhas medo deles. Não tenhas medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. A gente fez uma análise muito simplificada e a gente entendeu o que o 3, 4 e o 5 está dizendo. Muito simples, muito fácil. Porém, para que a gente tenha entendido isso daqui, precisou de fazer uma simples análise. Entrou na crítica aqui, sim ou não? Sim. A gente chegou a entrar na crítica? Não, na crítica não. Só na análise. Só na análise. Isso aí. Só analisamos o texto. Só analisando. A gente não criticou. Porque quando você passa
para crítica, Só fez a análise textual. isso, só. análise textual. A gente não criticou. O Isso. pró e os contra do texto. Isso daí. Agora, quando você já passa para crítica, a crítica ela serve para você fazer o quê? Para você julgar o texto, sim ou não? Serve para julgar o texto? Não. Serve para você examinar o texto. Por que Deus também está falando todos esses requisitos aí? Por que Deus está falando de todos esses trabalhos? Por que Deus está falando das ações dos ídolos? Por que Deus está falando que o ídolo não pode fazer bem ou mal, se movimentar? Por que Deus tem que parar um tempo da sua eternidade para falar isso daí? Por que ele tem que se preocupar com isso? Por que ele tem que falar isso para o povo, visto que já é algo bem notório? O ídolo, eu estou vendo, é uma imagem, ele não se mexe. Eu que tenho que tirar pó, eu que tenho que fazer todas essas coisas. Então por que Deus teve que falar isso? Isso já é um julgamento. Por isso que eu fiz a pergunta. Esse é o julgamento. Até porque, entre em área de julgamento, porque está se falando de coisas, de costumes que são práticos. Sim. Uma prática em qual, mesmo o povo sabendo que não levava a lugar algum, eles continuavam mantendo aquela prática e dando crença, prestando-lhe cultos em fé aquilo que não se mexia, não se movia. Deus só estava simplificando e explicando, vocês estão fazendo coisas, estão rodando, sem lugar algum. E explicando por quê. Aí está o porquê. Exato. Então aqui já entra a crítica e o julgamento. Quando a gente fala julgar o texto, não é que você vai dizer que o texto está certo ou que está errado, mas sim julgar o conteúdo que ele está te apresentando. E qual é o julgamento aqui? Exatamente como o Robson descreveu. Aqui, o julgamento é qual? Pera lá. Aqui Hashem está explicando para essas pessoas o costume inúteis e mostrando para eles o seguinte, em outras palavras, não faça isso daqui. E olhando, vamos ser agora, olha o julgamento, olha a crítica, vamos ser bem realistas e sinceros. Olhando para essa galera aqui, eles se parecem ser pessoas inteligentes fazendo isso daqui? Não. Parecem ser uma nação sensata fazendo isso daqui? Não. E até porque, olha como é que o texto vem dizendo, terminando ele. Sendo assim, não tenhas medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Então você entende a ignorância dessas nações que Hashem estava falando a partir daqui, ó. Olha o julgamento aqui. Não tenhas medo deles. Então qual era o propósito de fazer esses espantalhos aqui? Qual era o propósito? Tem que fazer deuses para si, né? E Também, Ó. como se fala, ídolos. ídolos. E tem mais um propósito. Espantalhos para as hortas, tal, etc. deles também, que eles plantavam, aí os animais iam lá e tal. Então, mas isso aqui, ó, Remete acabou. a ídolos, isso. Isso aqui acabou virando o que? Acabou virando uma. Nossa. Acabou virando uma. Como se fosse um boneco. A palavra não é lenda que eu quero dizer. Isso aqui acabou se tornando. Cultura. Alento, É como se fosse uma cultura medalhão, não. que levou ao entendimento que esses espantalhos, esses ídolos, pudessem fazer alguma coisa, porque senão o texto não diria, não tenhas medo. Então criou-se o entendimento de que esses ídolos, esses espantalhos, pudessem fazer alguma coisa, quando na realidade eles não podiam fazer nada com nada. Virou um mito. Assim. Virou um mito. Isso daí é usado até hoje em algumas fazendas dos Estados Sim. Unidos, eles ainda usam espantalhos. Entendeu? Então, assim, agora a gente pega a ACT, Análise Crítico-Textual. Agora a gente chega no textual. Por quê? Por que a gente chegou no textual? Uma vez que eu entendi o que o texto está me informando, eu analisei ele. Uma vez que eu julguei a ação do texto. Aqui tem pessoas falando no texto? Está falando de pessoas? Não, tá falando de ações de pessoas e dos próprios ídolos. Isso, mas aqui, quando eu falo assim de pessoas, ele está pegando o quê? Toda uma esfera, todo um globo, geral, todo um né? conjunto, todo um geral de pessoas. Então, nesse texto aqui, ele não está falando de uma pessoa, tá vendo? Uma pessoa Nem de na uma sua nação. primeira pessoa, e nem de uma nação. Aqui está falando de nações. Então aqui pode ser 2, 3, 4, 5, 6, porque
no nosso português, como a gente já falou, se tivesse nação, seria apenas uma. Como está nações, então acima de 2, porque poderia ser de 2 nações aqui. É como você costuma falar, né? Que temos que, quando eu falo em Jeremias, capítulo 22, se não me fala a memória, que fala que nós temos que usar a nossa inteligência a nosso favor. Né? Ali o povo já estava usando a inteligência a favor deles, não, estava usando a ignorância a favor deles. Ignorância a favor, é Jeremias 4:22. Porque não era ausência de conhecimento. Sim. Não era ausência de conhecimento, eles conheciam a Torá na época, sendo que eles se desviaram da palavra, da Torá, dos mandamentos, e não cumpriram, acabaram entrando em um processo de depressão. Sim, exatamente. O texto que o Robson está falando é que Jeremias 4:22. Isso, Ora, 22. o meu povo é tolo e não usa a inteligência ao seu favor. Ponto e vírgula. São imaturos. Imaturos, gente, como crianças que ainda nada compreendem. É a resposta do imaturos. Todavia, são espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal. Contudo, são ignorantes e insensatos quanto a escolher e fazer o bem. É exatamente o que a gente está vendo lá no 10. Ou seja, Hashem ensinando a eles aquilo que eles não deveriam de fazer, ou seja, imitar. E por que eles estavam com esse pensamento de imitar as outras nações? Porque eles estavam fazendo exatamente o que o texto que a gente leu agora acabou de falar. Eles são ignorantes para praticar o bem. Mas para fazer o errado, são rápidos demais. E aí que até o texto fala os trabalhos que eles faziam. Pô, corta a árvore da floresta, ou seja, vai até a floresta, corta a árvore, carrega, claro que um animal está puxando, né? Provavelmente ninguém consegue carregar uma árvore. Mas está vendo ali que o próprio Senhor chama a pessoa que vai fazer o molde ali daquele negócio de artista. É uma pessoa que se dedica apenas àquilo dali. Sim, é um artesão, pô. Não é uma pessoa ignorante, não é qualquer um que consegue chegar e talhar. Eu não conseguiria fazer um negócio desse. Talhar uma árvore para sair um ídolo dela. Pô, mais fácil eu tacar fogo nela e virar carvão, pô. Então é isso mesmo que o texto falou lá. São hábeis e inteligentes para praticar o que é mal, pô. Quer ver? Olha só, como que eu fiz uma pergunta para vocês. Baseado em cima disso aqui, ó. Eu fiz uma pergunta para vocês. Isso tudo tá aqui ainda, ó. Na verdade, a gente tá fazendo os três Sim. ao mesmo tempo, mas mesmo que você já tenha passado pela análise, você chegou na crítica e está no textual, ainda assim você vai se comparar analisando o texto ainda, mesmo que você esteja criticando ele. Sim. Por que isso? Lembra a pergunta que eu fiz? Se o texto estava falando de uma pessoa em específico? Tá falando das nações, mas falando para uma pessoa específica, uma nação específica, falando para uma nação específica, mas dando exemplo de nações do que eles faziam, de costumes. Vai mais além ainda, presta atenção. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Aqui ele estava falando do costume das nações, que era de fazer isso. Porém, quando eu perguntei para vocês assim, se o texto estava falando de uma pessoa em específico, qual foi a resposta? Assim, ele está falando para Israel, uma pessoa específica, porém poderia ser para os sacerdotes, né? Porque acho que eu falei que não, acho que eu falei que estava falando para nações, para pessoas no plural, pô. Sim, nações, pessoas no plural. Beleza. Isso aqui que a gente vai fazer agora faz parte da análise. Olha só, vocês vão observar. Ó. Faz parte da análise. Antes daqui dos pontos, o texto ele te apresenta nações no plural. Porém, depois da primeira vírgula, o texto ele te apresenta um artista. Tá vendo aqui, ó? A gente está analisando. Com suas ferramentas, então não tem mais ninguém aí, a não ser ele. Isso, até aqui, no ponto e vírgula. Acabou aqui? Não, tem continua o texto. Continua.
enfeitam-na com prata e ouro. Já entrou mais gente, hein? Enfeitam-na. Plural. Ó, Terceira pessoa. já está se arremetendo a outras pessoas também dentro do texto. Então tudo isso aqui a gente tem que observar dentro do texto. Você extraindo isso daqui, irmão, aquilo que era um simples leque fechado, ele se abre de uma tal forma que você consegue fazer toda a análise crítico-textual e tirando todo o conteúdo do texto. Acabou? Vamos avançar mais um pouco? Com prata e ouro. Prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e não caia. E com um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinho. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Tem as de novo aí. Tenhais. Aqui já está se arremetendo a quem? Esse tenhais. Aliás, eu queixo agora, crítica. Aqui já está se arremetendo a quem? Esse não Ao tenhais. povo de Israel, Ao nação de povo de Israel. Israel. Isso aí. Sabe um negócio que eu Para percebi? uma nação, dando exemplo de várias outras nações. O negócio que eu percebi aí, mano, também é o fator financeiro de tudo aí, o comércio. Mesmo que o texto não usou essa palavra comércio, mas tu vê claramente aí. Uma pessoa corta, outra faz o entalho, né, do ídolo, outras já enfeitam o ídolo, ou seja, todo um comércio aí também planejado já se propagando naquelas nações ali, mano. Daí dá para fazer um mini projeto. Por quê? Porque eu já vejo religião. E religião eu já vejo nação. Nação eu já vejo costumes, hábitos de uma nação, leis, regras. Ali de leis e regras eu consigo ver uma floresta. Uma floresta que serve para poder cortar árvores para que os artistas pudessem modelá-las no caso. E eu vejo ali também um comércio de ferramentas. Tem um ferreiro nesse negócio. Se tem um ferreiro, também tem um cara que molda a prata e o ouro, porque não é fácil de fazer. E vem no caso que é o ourive já. Isso, ourive, é outra função, outra profissão. Então, Olha toda a uma nação. cadeia de comércio Isso. só baseado naquilo dali, pô, Com só certeza. baseado no artifício daquela imagem. Resumindo, e não acaba aí no que vocês estão falando. Por quê? Você ainda vê aqui, olha, Plantação. agropecuária aqui. Com certeza. Interessante, né? Agropecuária, Transporte. transporte. E tu também vê fora da área do comércio aí também, tu vê até a fabricação artesanal, porque o espantalho ele é feito de uma forma artesanal. Isso. Então até aqueles que não compram tem o seu pessoal em casa, o seu particular, o seu fabricado, né? Que é o espantalho. Sim. E Isso em 3 versículos. Mas isso sim, 3 versículos. E detalhe, aqui a gente só está no português. Ainda nem abrimos o hebraico ainda. Se a gente fosse puxar aqui um hebraico, um aramaico, isso daqui ia ficar muito maior. Só que como a gente falou, vamos passar apenas noções para não ficar muito grande também. Mas você que está em casa, você deve ter percebido o comentário dos diáconos aqui presente. Qual foi o comentário? Depois de fazer essas separações, o ACT, Análise Crítico-Textual, foi muito fácil enxergar toda uma cadeia financeira, toda uma cadeia de comércio e especificando ainda de uma forma mais clara a função de cada pessoa. Aqui você vê um artista, você vê na parte de ferramentas, você vê que para ter ferramentas precisava ter, como é que é o nome? Ferreiro. O ferreiro. Tem um lenhador aí cortando a árvore. Lenhadores, ou seja, você vê uma cadeia, pessoas que trabalhavam na agropecuária, você vê uma cadeia de informações dentro de 3 versículos. Coisas que, de uma leitura muito rápida, você nunca jamais vai conseguir fazer isso daqui. Sem Não tem contar como. que você ainda tinha um carpinteiro ainda para fazer as carroças para poder puxar o negócio. Sim, você não consegue de jeito nenhum Carpinteiro, fazer exatamente isso daqui. E E, Marcelo, aí vamos lá, Marcelo, isso aqui já é o entendimento já do texto. Em português, do jeito que está aqui, você já consegue sim tirar o entendimento
simplificados dentro do texto. Algumas pessoas que estão em casa podem dizer, nossa, mas já é tanta informação, ainda chama isso de simples? Sim, ainda é muito simples. Mesmo que tenham todas essas informações, aqui ainda está muito simplificado. Por que está simplificado? Porque o idioma da qual foi escrito, igual já falamos no começo, não é exatamente o que nós estamos lendo aqui. Muitas coisas mudaram, sofreram alterações, sofreram interferências no seu entendimento. Mas ainda assim, a gente respeitando o quê? Os pontos e vírgulas, já ficou claro separar cada coisa aqui, as funções. É porque eu só estou podendo usar a caneta vermelha aqui porque as outras canetas não estão mostrando direito no vídeo para vocês. Agora vamos lá, qual seria o entendimento aqui? Mesmo que seja algo simplificado, qual seria o entendimento que a gente já pode tirar de dentro desse texto aqui? Ah, sim, eu esqueci de um detalhe. Me perdoa você que está em casa. A gente nunca pode se esquecer, nunca a gente pode se esquecer de um grande detalhe. Muita gente não leva o que eu vou falar agora em conta. Não leva em conta. Todo texto, principalmente na Bíblia, ele segue uma regra. Qual é essa regra? Primeiro é o literal. Todo texto. E qual seria o segundo? O segundo é o figurador. A pessoa que vê pelo vídeo consegue enxergar? Beleza. Essa é a regra. Eu esqueci de mostrar isso aqui bem no começo. Qual é a diferença, Marcelo, de literal e figurado? Já está dizendo. Primeiro, você tem que ler no literal. O literal pra gente é isso daqui. É exatamente o que está aqui. E o figurado, Marcelo? Existe alguma coisa aqui no figurado? Claro que existe. Existe figurado aqui. Uma das coisas aqui que a gente tem no figurado é aqui, ó, ídolos. É só um exemplo para que você possa entender. Ídolos, por exemplo, é algo figurado. Por que é algo figurado? Porque no mesmo tempo em que essa palavra ídolos, ela se apresenta em alguns textos como deuses pagãos, coisas desse tipo. Imagens, isso, essa palavra ela é usada para definir várias coisas. Porém, contudo, todavia, mesmo que aqui ela esteja me aparecendo como figurado, mas ela está me arremetendo a algo literal ao mesmo tempo. Uma outra aula a gente aborda sobre esse assunto, porque já abrange um outro entendimento dentro dos textos também. Mas hoje a gente vai usar isso aqui só para trazer esse entendimento bem simplificado em cima disso daqui. Vamos lá. Qual seria então o ensinamento que esses 3 versículos, mesmo que a gente pegue aqui no português, já tira para a gente aqui? O que já consegue isso aí já me extrai o entendimento do texto? Você que está ouvindo, né, e vai ver o vídeo, entenda bem o porquê do ACT, tá? Só para simplificar, porquê do ACT? Quando a gente estuda análise crítico-textual, nós passamos por uma primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Vou melhorar, vou reformular. Você passa pelo primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível. Cada nível desse daqui está baseado em cima da sua evolução. O nível 1 é isso aqui que a gente está fazendo agora. É o simples. É o simplificado. E Marcelo, e o nível 2 e o nível 3? No nível 2 e no nível 3, apesar de que aqui a gente já está fazendo algumas marcações já do nível 2 também. Tá bom? Uma outra oportunidade a gente fala sobre isso daí. O nível 2 e o nível 3, ele está baseado em cima do quê? Do hebraico, aramaico e depois o grego.
Para quê? Para que você tire palavra por palavra a sua etimologia, entendeu? Então você aprendendo a etimologia das palavras, você já está no nível 2 e 3, porque o nível 2 e o 3, eles estão muito ligados, estão muito próximos. É praticamente que impossível você separar uma coisa da outra. E para que eu não venha, não fale de uma forma muito difícil para você que está em casa, quando eu falo do nível 2, o que o Marcelo está falando sobre isso? A gente fez aqui algumas marcações, tá? E que marcações seriam essas? Vou pegar o exemplo aqui do ídolos, certo? O ídolos aqui, no sentido figurado, mas ele está falando de algo literal também, porque está se remetendo a quem? A esses espantalhos postados em uma plantação de pepinos. Entendeu? Você que está em casa? Enfim, como está falando de algo figurado, existem algumas ações que eu preciso enxergar dentro do texto para que eu possa compreender o porquê que isso aqui é figurado e o que isso aqui está querendo me mostrar, caso ele possa me apresentar o literal também. Você está entendendo? Sim. Então vamos lá. Esses ídolos, o texto me diz que eles ficam o quê? Calados. Então, alguém que... Isso aqui, você que está em casa, esquece por enquanto o nível 3, tá? A gente só está pegando aqui o 1 e o 2. Ídolos ficam calados. É óbvio que isso daqui está falando sobre quem? Sobre os espantalhos. Certo? É óbvio. Espantalho fala? Não. Espantalho se move? Não. Aí mais uma vez aqui, ó, tá falando que são incapazes de falar. E mais uma vez está dizendo que eles são incapazes de fazer o quê? De ser transportados. Olhando por isso daqui, parece uma redundância dentro do texto. Na verdade não parece, é uma redundância. Para enfatizar o quê? Que esses ídolos, esses espantalhos, são nada com nada. Como eles falam e confirmam o que ele está falando. Isso, fala e confirma. A prova e contra-prova. Ou seja, é uma redundância. Mas aqui entra o nível 2 também. O quê? Aqui entra o nível 2 também. Por quê? Me mostra uma... Só para você que está em casa aí entender, beleza? Como está falando de algo figurado, então está remetendo o quê? Levando você ao entendimento de uma pessoa. Entendeu? De uma pessoa. Marcelo, mas está falando de espantalho. Sim, tudo bem. Porém, você tem que entender o seguinte, que essas nações faziam desses espantalhos como se fossem pessoas que tivessem uma personalidade. Então eu tenho que olhar para o texto e entender da forma que eles pensavam, senão não faz nenhum sentido. E a redundância do texto é até algo que já faz parte de quem? Agora, pois, escutai bem a palavra que vos fala Yahweh, ó casa de Israel. Primeiro ponto, a gente leu em Jeremias capítulo 4, que falou que o povo era ignorante, ou seja, faltava conhecimento algumas das vezes, a ponto de Hashem dizer que eles precisavam usar inteligência ao favor deles. Marcelo, então está dizendo que a nação de Israel são cabeçudos? Não, não é isso. Eles eram difíceis, como o texto de Jeremias capítulo 4 falou, para praticar o que era bem, aquilo que fazia bem para eles. Isso era difícil. O verso 1 vem dizendo que o próprio Yahweh, ou seja, Hashem, falou. Uma peculiaridade de Hashem, algo que ele sempre faz muito, e quando a gente pega Gênesis, principalmente Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, você vai ver uma redundância gigantesca nas palavras. É muita redundância, muita redundância, muita redundância. Por que muita redundância? Faz parte de Hashem falar mais uma vez? Não. Repetidas vezes, a mesma coisa.
E isso que Hashem faz, até já está querendo ou não, já estamos até já tirando, já extraindo o entendimento do texto. Isso que Hashem faz, essas repetições, é até um método de ensino e aprendizado para quem está ouvindo. Por quê? Se você ouviu uma vez só, os ídolos ficam calados e imóveis. Aí vamos avançar. Porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhas medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. A gente só cortou essa parte aqui da redundância. Mudou o sentido do texto? Não mudou nada. Porém, como a gente já falou, faz parte de Hashem falar várias vezes a mesma coisa, ele fez questão de enfatizar novamente. Os ídolos ficam calados e imóveis. Ponto e vírgula. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados. Aqui já não está dizendo que eles ficam calados e imóveis? Sim. Então, se eles ficam calados e imóveis, é óbvio que por serem espantalhos, eles seriam incapazes de falar e precisavam ser transportados. Mas faz parte da personalidade de Hashem fazer isso daqui. Então não é uma redundância, é simplesmente uma observação maior que o texto, que ele está mostrando, que o texto apresenta para a gente. E a gente precisa analisar essas coisas e criticar também para entender. Por isso que muita gente, quando pega Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, as pessoas elas ficam enfadadas, porque repete muita coisa várias vezes, mas não é que Deus está querendo ser enfadonho ou chato, não é isso. Ele só está querendo massificar no seu entendimento o ensino e a instrução, a Torá. Beleza, vamos avançar. Eu olhei para essa palavra, eu consegui encontrar que Hashem, ele está querendo me apresentar figuradamente uma personalidade nesses ídolos. Por que personalidade, Marcelo? Aí entra o nível 2. Porque no nível 2, a gente consegue encontrar dentro do texto coisas do tipo... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Vê se vai aparecer aí, por favor. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Corpo. Tá dando pra ler? Tá. Corpo. Mais abaixo que isso não dá não. Tá. Aí é o limite. Alma. Na teologia secular chama-se de espírito. Mas quando a gente olha para o hebraico, a gente vê a palavra mente. Isso no hebraico. Beleza? Marcelo, mente, para você que está em casa que talvez nunca ouviu falar sobre isso, o texto de Gênesis, capítulo 2, no verso 7, define esse entendimento de corpo, alma e mente, para você que está em casa. Então o Senhor modelou o ser humano, corpo, do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, alma. E o homem se tornou um ser vivente, mente. Marcelo, você que está em casa pode perguntar, mas Marcelo, então quer dizer que o fato de alguém se tornar um ser vivente, isso está remetendo que essa pessoa tem uma personalidade? Sim, exatamente. Por quê? O corpo não traz personalidade a uma pessoa. A alma se arremete a sentimento. A palavra alma no hebraico é nepachá, que arremete-se no hebraico o entendimento de emoções. Obrigado, emoções. E vivente? Vivente arremete vivente arremete ao pensamento de quê? De intelecto, inteligência, isso. Racional, de rua, exatamente. Que pensa, Que tem razão. E você encontra isso também onde? No livro de Ezequiel. Para você que está em casa, eu estou mostrando, tá? Ezequiel 37. E você que vai ouvir, tá? Você pode acompanhar os textos, beleza? A fim de que você veja a veracidade do que a gente está falando aqui dentro da palavra, tá bom? Então ele me indagou, ó querido filho do homem, Ezequiel 37, verso 3.
acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi. Observa aqui, ó, vida. Eu respondi. Ó Yahweh é soberano, só tu o sabes. E ele me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahweh, o eterno e soberano Deus, a estes ossos. Farei entrar em vós o fôlego da vida. Lembra de Gênesis capítulo 2 que a gente leu? Vírgula, e revivereis. Observa que o texto enfatiza que uma coisa é ter vida e outra coisa é viver. Vamos lá, o verso 6. Eis que criarei tendões e músculos, e farei surgir carne, olha, o corpo, mais uma vez aqui. E estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração, vida, dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahweh, o Senhor. Olha quem aparece aqui, olha. Entendereis. Cachorro, ele pensa? Não pensa, pô. O gato pensa? Não pensa. Rua, Rakadesh, rua, vento, sopro, tá? Mover, atuação. Deixa eu só pegar aqui a palavra. Palavra da verdade. Aqui. Rua. Você que está em casa, esta é a palavra rua em hebraico. Deixa eu tentar falar mais próximo. Rua em hebraico, tá? Você que está em casa, você vai ver o que está escrito aqui. Tá pegando aqui? Tá. Mover. Não. Só a parte de cima. Mover, atuação. Abaixa só um pouquinho, Aí, por favor. Mover. Mover. Atuação. Vida. Vento. Manifestação. Sopro. Pra ter mexido aqui. Não, não. Mover. Atuação. Vida. Vento. Manifestação. Sopro. Não é à toa que, deixa eu só tentar lembrar o texto aqui, se vocês lembrarem, por favor, fala aí. Tem uma passagem que diz que o Espírito sopra onde quer, não é isso? Está dizendo? O Espírito sopra. Onde quer e ouça a sua voz. Isso. Sabe de onde vem e sabe para onde vai. Exato. Fala um pouquinho mais alto, por gentileza, para mim. Tá? Enquanto o diácono ali vai procurar, só para você entender o porquê que até mesmo textos em grego trazem algumas referências a vento, sopro. Achou? E por que de mover? É só mover. É só você lembrar do que está lá em Gênesis capítulo 1. É muito simples. Gênesis capítulo 1. Um ser que se move, age. Isso. João capítulo 2, versículo 8. O vento assopra aonde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do... João capítulo o quê? 3, versículo 8. 3, 8. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. Sim, obrigado. Você que está em casa, tá dando para pegar aí? Tá. Você que está em casa, ó, o vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Você que está em casa, você conseguiu perceber? Vento sopra. E detalhe, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Enfim, vamos voltar lá para Gênesis 1. Obrigado, diácono. Vamos voltar para Gênesis 1, só para que você que está em casa fique mais claro o porquê que nós usamos a palavra Rua Rakadesh. Ah tá, Ra no hebraico também pode ser usado como o, a, tá bom? E o Kadesh, somente a pessoa de Deus pode ser chamada de Kadesh, tá bom? Algumas pessoas utilizam aí
kadosh. Primeiro, em nenhum texto em hebraico antigo você encontra a palavra kadosh. Não existe kadosh. É kadesh. Kadesh de se remetendo a Deus. Ele é kadesh. E nós, seres humanos, o que nós somos? Nós somos kadoshins, ou seja, santos. Tá bom? Vamos lá. Verso 2. Gênesis 1, verso 2. Você que está ouvindo e você que está vendo aí. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, vírgula. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Algumas pessoas podem perguntar, Marcelo, que tradução é essa que você está usando? É a King James. Mas independente, mover, rua. Mas independente de você utilizar King James ou não, vamos lá, vamos pegar uma tradução de... Deixa eu pegar aqui. Tradução de 1800, uma João Ferreira de Almeida de 1819. Bom, aqui não tem, só tem o Novo Testamento. Mas eu não... Tem de 1900 e pouco aí. Tá, 1911. Vamos lá, de 1911, aqui já é Almeida, Revista e Corrigida. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, pessoal que está em casa, não há alteração. Você sempre vai ver se remetendo ao Espírito Santo no sentido de alguém que se move, ou seja, alguém que tem personalidade. Então, por isso que nós usamos o termo mente, para definir a palavra Espírito. E mais à frente a gente fala um pouco melhor sobre esse assunto. E caso você venha ficar com algum tipo de dúvida, pode mandar os comentários no vídeo ou até mesmo no grupo, que fica mais fácil para a gente poder falar sobre esse assunto. Agora, finalizando sobre o que a gente estava falando... Opa, calma aí. Jeremias 10. Tá? Só para a gente finalizar aqui. Calma aí, deixa eu botar para King James. Beleza. Então vamos lá. Só para a gente finalizar. Então, agora você que está em casa conseguiu entender o porquê que usamos o termo mente aqui? Beleza? Ficou fácil para você? Tranquilo. Então, entendendo que está se arremetendo, usando algo figurado para falar de algo literal, para se arremeter a alguém, algo, né, que deveria de ter uma personalidade, mente, mas não tem, porque eles ficam calados e imóveis. São incapazes de falar e têm que ser transportados. Então, está deixando claro o texto aqui que não tem uma personalidade. Então não há um porquê de se ter medo de algo que não faz nada com nada. E beleza. Isso está remetido ao nível 2, tá? Para você que está em casa. Então a gente pega lá, corpo. A gente consegue encontrar o corpo aqui dentro do texto aqui? Corpo. Vamos encontrar aqui? Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista a modela com suas ferramentas. 4. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com o martelo e pregos, para que não balance e caia ao chão. E, como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinho. Sendo assim, não tenhas medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a qualquer que seja. A gente encontrou o corpo dentro do texto aqui? Corpo. Alguma coisa que se arremeta ao corpo? Isso. Tem, falar ali. Falar. Passo. Calados. Tem mais alguma coisa? Ao corpo. Isso, ao corpo? Não, o restante é só deles. Então vamos lá. Corpo, a gente já matou. E
é remetido ao sentimento. Existe alguma coisa aqui dentro do texto? Sim. Vamos lá. Bem ou mal. Para você que está em casa, eu vou fazer questão de ler tudo de novo, tá? Só para que você entenda o processo passo a passo. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista modela com suas ferramentas, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia ao chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhas medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Como vocês tinham visto, mal, bem, se arremetendo a sentimento. Medo também, se arremetendo ao sentimento, ou seja, a alma. E mente, a gente tem aqui dentro do texto, mente. Vamos lá. Ora, os costumes religiosos, mente a gente fala de raciocínio, tá, pessoal que está em casa? Raciocínio, entendimento. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista a modela com suas ferramentas, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia ao chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinho. Sendo assim, não tenhas medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Encontramos aí a mente dentro do texto? Costumes? Não, é mente. Não, tem não. Não. Questão de raciocínio, Não, tem entendimento. A gente encontrou aqui? não. Acho que não. Tem não, no texto não. Religiosos não entra não, né? Não. Nem religiosos, nem costumes. Nem inúteis. Não, aí não tem mente, porque Então, mente a gente tinha que falar. Pra gente falar, eles tinham que pensar, então não tem como. Se eles não falam, como eles pensam? Isso. Então, Se eles não se mexem, aí... mas o que acontece? A gente está focando nas palavras que estão dentro do texto. Por mais que aqui está dizendo que não fazem, não agem, aqui, para alguém ficar calado, essa pessoa ela precisa pensar. Certo? Imóvel. Precisa pensar para se mexer. Mas isso aqui está mais ligado com o quê? O corpo. Com o corpo. Eles são incapazes de falar. Ó, incapazes de falar. Ou seja, não, aqui já pega ao raciocínio também. Porque para você falar, você tem que pensar. Então isso... Aqueles religiosos ali também era para entrar como mente também. Até porque para tu ser um religioso, você tem que pensar. Pô. Não, até porque ele está falando de um costume religioso. Isso, costume. Um costume, não está É falando de uma porque- religião em si. Isso, por que acontece? O nível 2, ele é para separar exatamente corpo, alma e mente. E a palavra religiosa aqui, ou religião, ela não está se arremetendo a um conjunto, de um trínio. Na secular chama de tricotomia, não é isso? Isso. Ou seja, entendeu? Essa palavra ela não se encaixa, isso faz parte do ACT. Mesmo que palavras sejam parecidas, aí entra aquilo que a gente falou na última aula aqui, sobre o parecido, entendeu? Parece, mas não é, ou às vezes parece e é, tá bom? Mas essa palavra ela não se encaixa. Então as únicas palavras aqui que se encaixa com alguém pensante é só ficar calados e falar. E aquele fazer ali, Onde? aí embaixo? Não, também não. Porque Para ele agir depende de um corpo e movimento. isso, corpo, mente, movimento, pensão. exatamente, isso daí. Ou seja, todo um conjunto. Sim, mas esse fazer aí, já que tá falando do trino, ele também entra nessa ação aí. Uma ação do corpo, não da Então, coisa.
Mas se está falando, está procurando corpo, alma e mente, ali não está falando especificamente de um ídolo, porque o ídolo não tem alma nem mente. Pô. Não fica preso ao Isso, ídolo. então, a gente isso está que eu- pegando todas as palavras do texto. Adjetivos Sim. faz com que ele faz a ligação Sim, com exatamente. mente. Sim, exatamente. Por isso que eu estou pegando esse fazer e também o conseguem também, como uma ação da pessoa, uma ação de não poder agir, de não conseguir fazer alguma coisa. Porque até o conseguem não se arremete apenas ao movimentar o corpo. Até a pessoa que não consegue raciocinar, tá, esse consegue se arremete a várias ações de uma pessoa, de um ser humano. Vamos lá, para você que está em casa, só para entender o que o Diácono Mike está falando, é porque aqui a gente cortou muita coisa que se a gente fosse esmiuçar o ACT, a gente ia ficar aqui horas e mais horas. É igual, o parece, mas não é. Igual a questão do religioso, fazer, conseguem. Existem, dentro dos textos, para você que está em casa, o que a gente chama de palavras de ligação. Tá? O que seriam essas palavras de ligação? Vamos lá. Podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Vamos agora julgar essa frase aqui e vamos tentar encaixar ela no corpo. Podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. A gente consegue juntar essa frase no corpo aqui? Não tem como. Vamos julgar agora essa frase na alma. Podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Ó, bem ou mal. Então eu já consigo fazer isso. Julguei essa frase na alma. Beleza. Agora, onde que entrou a questão? Vamos julgar essa mesma frase aqui na palavra mente, mas no sentido de raciocínio. Alguém pensante. Podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Onde que eu consigo encaixar essa frase aqui? No sentido de alguém que raciocina. Não, ela realmente não encaixa. Não encaixa. A mesma coisa pega aqui, ó. Porquanto não conseguem dar um passo sozinho. Onde que eu consigo pegar aqui Esse verbo de ligação aí. Isso, porque precisa se encaixar. Porque senão não faz sentido. É o mesmo que eu pegar, um exemplo. Eu pego aqui a palavra alma para falar de ídolos ficam calados. A gente sabe que alma, nepachá, está se remetendo a sentimentos. E não a falar. Um raciocínio. Isso, um raciocínio. Entendeu? Bom, finalizando isso daqui. Ou seja, eu entendi o que é o 2, que é exatamente isso que a gente fez. Fiz essa separação de corpo, alma e mente. Então só me restaria fazer o que aqui? O nível 3. Que seria pegar a etimologia das palavras para que eu pudesse pegar